Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quantos desejam ouvir uma palavra poderosa nesta noite? Amém. O Senhor é cômodo do tempo, amém? Amém. Quero lembrar você que essa palavra está sendo gravada, você poderá ouvir novamente no nosso canal do YouTube inteira, Itaúna Oficial. Tem mais de 180 pregações lá para você ouvir, compartilhar com outras pessoas. Nós estamos numa série, a série em Apocalipse das 7 igrejas. Aleluia! As 7 igrejas do Apocalipse. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Nós começamos a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, agora a de Pérgamo. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Então, se você não pôde ouvir as outras duas, está lá no YouTube. Ouça, compartilhe, dê um joinha lá, para que mais pessoas recebam o Evangelho de Deus. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outro assim, também tu tens, que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou ao que vencer, darei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia! Muitos irmãos, ao ler Apocalipse, eles ficam com medo. Eles ficam temerosos sobre ser um livro que fala sobre os velhos tempos e coisas terríveis estão escrito lá. Mas a palavra Apocalipse significa livro da revelação. Alguns pensam que não conseguem entender Apocalipse. Mas Deus não nos dá nenhum livro da qual nós não conseguimos entendê-lo, na verdade. O Espírito Santo ele abre os seus olhos e você hoje tem revelação da palavra de Deus. Aleluia. Os irmãos do Constão, hoje nós encerramos a matéria O Reino e a Volta do Senhor. Não foi poderoso, irmãos? Foi muito poderoso. Como eu amo dar essa matéria, nós falamos sobre a Marchedon, falamos sobre o anticristo com os profetas, a brisa que vem do mar, a brisa que vem da terra. Falamos sobre como será o arrebatamento, como será a segunda vinda, os 3 julgamentos. Falamos sobre o reino, o milênio. Falamos também sobre a vida eterna. Então, os irmãos saíram daqui hoje com toda a linha cronológica, desde agora, que nós estamos vivendo, os 4 primeiros selos, até a vida eterna do Cristo. Então, eles tiveram revelação, né, de como será, passo a passo, né, com muitos detalhes da palavra de Deus. Aleluia! Então, foi uma aula muito poderosa, muito rica em palavras. E aproveitando aqui,
Em 2 semanas, nós encerraremos o curso Maturidade do Espírito. Diz aleluia. Diz aleluia. Aleluia. E nós abriremos, no comecinho, eu vou confirmar se é em abril ou no comecinho de maio, uma nova turma do curso Maturidade do Espírito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E também abriremos o treinamento de líderes. Diga aleluia. Aleluia. Então, todos os irmãos que não fizeram função, já fizeram função, perdão, eles farão o curso de treinamento de líderes. Então, desde as turmas passadas e essa que está encerrando agora, eles vão se matricular no curso de treinamento de líderes. Diga aleluia. E nós não paramos. Nós vamos crescer, avançar e edificar uma igreja de vencedores. Nós tivemos um encontro pouco tempo atrás, 2 semanas atrás. Tiveram 12 irmãos participando desse reencontro e foi tremendo. Não é verdade, irmãos? Então, se preparem. Nós vamos colocar logo informações das novas turmas e já vamos também já marcar a data da formatura. Amém? Amém. Não vai demorar a formar. Os irmãos que estão terminando vão formar brevemente para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia. Então, queridos, que estes são os vencedores. Os vencedores são aqueles que amam a palavra de Deus. Os vencedores são aqueles que serão arrebatados. Os vencedores são aqueles que são constantes, apaixonados. Eles não se deixam levar pelo cansaço, pela frieza. A primeira carta que foi escrita a Éfeso, nós temos que a advertência do Senhor contra aquela carta que ela deixou o primeiro amor. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja perseverante, era uma igreja que tinha vapor. Mas era uma igreja que fazia tudo isso sem o primeiro amor. Já na igreja de Esmirna, nós vemos que a advertência do Senhor era para eles permanecerem fiéis até a morte, por causa da grande perseguição que aquela igreja vivia. Nós vemos que eles faziam então como se fosse um teatro e colocavam os cristãos dentro do Coliseu, soltavam os leões atacavam aquelas pessoas. E as pessoas então, os romanos, os soldados, os perseguidores da igreja ficavam nas arquibancadas, comemorando a morte de dezenas, de centenas de cristãos. Mas aqui a igreja de Pérgamo, nós temos que há elogios, mas também há advertências. Eu quero fazer uma pergunta desconfortável para você. O que é mais perigoso para a fé? É mais perigoso a perseguição ou a prosperidade? A espada que ameaça ou os aplausos que elevam a soberba? Os aplausos. A prosperidade é mais perigosa. E a história mostra que a igreja nunca morreu quando ela foi atacada. Toda vez que atacava as igrejas, elas cresciam, elas prevaleciam, elas avançavam. Porque as contas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais ela frutifica. E uma característica de quem está no caminho certo, que está fazendo a obra de Deus, é que ela tem perseguições. Perseguições demoníacas, perseguições do mundo. O mundo vai falar mal de você. O mundo irá contra você. E como diz a palavra, se o mundo nos ama, é porque pertencemos a este mundo. O Senhor diz que o mundo nos odiaria. O mundo é contra você. Esse é um sinal que nós estamos fazendo a obra de Deus. Então, queridos, agora o problema é que quando a igreja se misturou com o mundo,
quando a igreja passou a entrar na forma deste mundo, a tolerar muitas coisas, a frieza tomou conta do coração, a cegueira já instalou sobre eles, ficaram insensíveis, intolerantes, se tornaram pessoas comuns demais, naturais demais. Foram levados por muita sorte de doutrinas, pregações completamente emotivas, de autoajuda. Mas nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, a ajuda que vem do alto. Amém? E a palavra pérgamo significa elevado, altura. Mas não elevado em Deus, em sensibilidade às regiões celestiais. Não elevado com Cristo em sabedoria e revelação. Não elevado para estar mais próximo do Senhor, mas em posição política, em status. Elevado aos olhos do mundo, como uma igreja que se misturou com as práticas mundanas. Essa é a maior advertência. Essa é a característica da igreja de Pérgamo. Foi um período que a igreja deixou de ser perseguida. Ao contrário da igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, em vez de ser perseguida, ela então misturou com o império, misturou com as elites, misturou com os generais, os comandantes, se misturou politicamente. Este foi o grande erro. Foi um período em que o general, o comandante, foi um período que o próprio perseguidor da igreja, agora ele se diz cristão. Contém a igreja de Pérgamo, onde o imperador Constantino, ele passa a se declarar cristão. E agora, ir contra a religião do imperador é muito ruim, é perigoso. E muitos passaram a fazer parte de um cristianismo que não é com Cristo no centro. Já sabe, toda palavra que tem ismo no final é a prática dela. Hinduísmo, cristianismo, espiritismo, catolicismo, é a prática dessa religião. A nossa prática é Cristo. A nossa prática é fazer o que o Senhor fez e obras maiores. Por isso nós somos cristãos. Amém? Amém. Agora, presta bem atenção. Quem são os vencedores quando a perseguição acaba e a prosperidade começa? Porque é possível ser fiel na dor. É possível permanecer firme quando a tribulação vem. É claro. É possível resistir o leão que está fugindo, querendo tragar você. Para ser seduzido pelos aplausos, se perder em a prosperidade, mudar o fogo do coração, mudar as expectativas, as prioridades invertidas. A tentação da prosperidade é maior. Hoje o Senhor chama homens e mulheres que amam o reino de Deus e colocam o reino de Deus acima de todas as coisas. O Senhor está procurando vencedores, daqueles que são apaixonados pelo Evangelho, que entregam a sua vida todos os dias. O seu maior objetivo de vida não é apenas ter uma grande casa, um carro do ano, ter um bom salário, mas o que eles almejam de fato é ver vidas, crianças, homens e mulheres, jovens, sendo impactados, transformados,
Os sonhos dos vencedores é ser usados pelo Senhor. E eles vivem olhando para o reino de Deus. Eles olham para a eternidade, que é para lá que nós vamos e receberemos um grande galardão da parte do Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai junto com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ele diz para nós, vencedores, orai e vigiar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vem. Dia 23 de março, esse mês, fará 7 anos que eu estou aqui, de estado. Mas no dia 27 de março, fará 11 anos que eu estou pastoreando uma igreja. Para a glória de Deus. Mas agora, se o dia que o Senhor voltar, e na hora que Ele vier, se eu não estiver orando, vigiando, se eu estiver vivendo a vida de pecado, todas as obras que eu fiz durante esses anos todos, ela é eterna. Porque o vencedor, ele está atento na hora e no dia que vier o arrebatamento. Nós não sabemos quando virá. Quando eu leio a palavra de Deus, isso já é um temor muito grande, porque não apenas obras, mas obras que permanecem. Obras que Ele faz em nós. Mas e no dia e a hora dele vier, como estará no meu coração? O que eu estarei fazendo? Quais serão as minhas prioridades? O vencedor, ele permanece atento, vigilante, porque ele virá na hora que nós menos imaginamos, diz a palavra. Estarão duas moedas no moinho, uma será levada e a outra deixada. Estarão dois trabalhando num campo, um será atolado e o outro deixado. Quem é você? Você é aquele que será levado para o Senhor, amém? Amém. Você é este grande vencedor, diga aleluia! Aleluia. Em primeiro lugar, o vencedor é aquele que guarda o nome e não nega a fé. Dentro da igreja de Pérgamo, tinha uma classe. Essa classe não é porque ela é mais importante, não é porque é uma classe especial, mas são os crentes vencedores. Dentro da igreja aqui também hoje, aqui também tem os crentes vencedores. Todas as igrejas têm a totalidade dos crentes, mas tem os vencedores. Você é este vencedor em nome de Jesus. Amém? Você é este vencedor. O vencedor que será arrebatado. Na igreja de Pérgamo, o vencedor, ele guardou o nome do Senhor. Ele não negou a fé. Vamos ler aqui a palavra? Tem uma frase onde ele diz: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes na boca. Diferente, né? Como o Senhor se revela a essa igreja. Eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes na minha boca. Mas por quê que o Senhor tem a espada de 2 gumes e diz para aquela igreja? Você sabe, a palavra de Deus diz que em Efésios capítulo 6, que a palavra de Deus é como uma espada. E mas também em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Senhor disse: eu estou com a minha palavra a poder separar os apaixonados, os vencedores, os perseverantes, aqueles que não negou o meu nome, aqueles que guardaram a fé.
daqueles que estão misturados com o mundo. E a palavra de Deus, que ela mostra quem é quem no final de contas. Quando a característica diz que aquela igreja habitava, era localizada onde habita um trono de Satanás. Forte isso, não é verdade? Ou seja, aquela igreja era uma igreja que foi conduzida a um casamento com o mundo e também com o paganismo. Porque, na verdade, é um adultério espiritual. A noiva de Cristo estava adulterando com o paganismo daquela igreja. Com o mundo que eles viviam. Mas, pastor, o que é mundo? É difícil ter a definição de mundo. Mundo é tudo aquilo que destruiu o seu coração. Mundo é aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Mundo é aquilo que faz você ficar vislumbrado. Mundo é aquilo que rouba o seu tempo, que é para Deus. Então, você não vai ouvir dizer uma série de regras o que pode ou não fazer, que pode ou não ouvir. Mas a pergunta é, está edificando você? Está te levando mais próximo de Jesus? Ou está esfriando o seu coração? O mundo, ele é sutil, mas ele produz morte. Ele vem para bater a sua fé, para tirar o fervor. O mundo faz você parar. O mundo, ele te tira do propósito. Ele te faz entender a essência. Tem pessoas que eram apaixonadas, amavam estar no meio da igreja, servindo ao Senhor, participando de um encontro com Deus. Quando colocava um louvor, ele chorava, quebrantava o coração. Ele amava buscar a Deus diariamente, ler a palavra, chorava quando lia, mas hoje o coração parece estar gelado. Se tiver que escolher, ele prefere ficar em casa. Prefere se ausentar no mover de Deus. Dão desculpas para muitas coisas, para não se envolver completamente. O louvor não tocava, não toca mais. O desejo que ele tinha por conhecer a palavra, hoje ele evita e coloca a Bíblia como um objeto de decoração na sua casa, aberto no Salmo 91, ou no Salmo 23. Com aquela folha amarelada e empoeirada. Porque se envolveu demais com as coisas do mundo. E o mundo, muitas vezes, é legítimo. O mundo de si não é pecado. É o trabalho excessivo, é os hobbies, academia. Não, é bênção de Deus você ter um bom exercício. Eu fiz muito deles. Academia, muito tempo. Hoje eu gostaria de passar menos um tempo mais. Eu prefiro dedicar meu tempo a outras coisas. Mas pode virar mundo? Pode virar mundo. O hobby pode virar mundo? Pode. Televisão pode virar mundo também. Então você não sabe definir o que é, mas qual que é o grau de comprometimento que tem com essas coisas em relação à obra de Deus? Fazer essa pergunta é chave para discernir se o mundo está entrando demais no meu coração. Eu vou fazer tudo isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas não me deixarei levar por elas. Ela é de pregão. No caso dela, é um pouquinho mais difícil, grave. Por quê? Porque esse general, Constantino, ele se diz cristão. A igreja de Pérgamo era uma única igreja que tinha um templo
que era para a adoração do general daquela cidade. O templo que foi permitido por Roma. O templo que foi visto de vista grossa dos judeus. Um lugar, a cruz me diz, era um trono de Satanás. Era um templo para adoração a homens. Sabe o que Constantino faz? Agora ele pega este templo. Ele começa a remunerar bem, a elogiar e colocar na posição de destaque os sacerdotes, os líderes, os pastores. Eles dão vestimentas nobres para eles. Eles gostam andar com ouro, e prata e púrpura e roupas caras. E agora, ser cristão se tornou agora um status social. Passou a ser bonito dizer cristão. Porque a palavra cristão era até um xingamento naquela época. A palavra cristão não foi dada uma palavra bonita, era uma palavra pejorativa. A mistura nunca começa com rebeldia, mas com tolerância. Eu aceito isso aqui um pouquinho, eu tolero aquilo outro, eu escuto esse tipo de música, eu vejo esse tipo de programa, e quando vai perceber, já é tarde demais. Esse é o mundo. Vai convivendo demais. Vai normalizando demais. A maior frase do Satanás. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada demais. Mas quando nós somos apaixonados pelo Senhor, somos muito sensíveis a isso. Nós somos radicais a isso. Nos posicionamos. O Espírito não combina, não conversa, fecha, não se escuta certas coisas, vê certas coisas. Esses são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Você compreendendo? Apocalipse, capítulo 2, 12 diz: ao anjo da igreja de Mérida escreve, essas coisas diz aquele que tem espada afiável de 2 guias. O Senhor hoje ele veio com uma palavra de Deus para você. Para aquecer o seu coração de volta. Para te incendiar novamente. Sabe o que o Senhor está dizendo para aquela igreja? Eu sei onde você mora. Eu sei a região, a cidade que você vive. Eu sei que a pressão de trabalhar onde somos da fé, estudar onde a verdade virou intolerância. Viver onde o pecado é celebrado, onde a santidade é ridicularizada, nas faculdades, nas universidades, onde ser ateu parece ser bonito, parece que é intelectual, dizer que é agnóstico, onde os cristãos é nada como alguém intolerante, inferior, bitolado, engessado. Mas os vencedores que estavam envolvidos naquele contexto mundano, eles guardaram o nome do Senhor. Eles não negaram a fé. Sabe o que é guardar o nome e não negar a fé? Não é apenas dizer que nega Jesus. Isso o crente não faz. Crentes não negam Jesus, dizendo, eu não conheço Jesus, eu nem sei quem é. Mas quando você ri de piadas que é contra a sua fé, você está negando o nome. Quando nós rimos de situações e normalizamos isso, nós não nos posicionamos, quando nós não defendemos a nossa fé, pode falar contra mim, mas não fala da minha fé. Eu vou defender. Fala de mim tudo bem, não importa. Fala de você, nem sei você tem que se defender. Mas não fala da sua fé, mas ele é um missionário. A igreja posicionou quando falou mal da fé dela. Ela se posicionou. Ela guardou o nome do Senhor. Ela não negou a fé. Eu lembro uma vez, era novo convertido, eu entrei num ônibus, eles estavam falando piadas, pastores, e zombando naquele momento.
e perguntaram para mim o que eu achava de tudo isso. Eu senti a maior vergonha da minha vida. Eu tinha 16 anos. Eu fiquei calado. Calei, não soube o que falar. Só dei agora uma risadinha de canto ainda. De algumas coisas que eles falaram. Mas é uma vergonha da minha vida. Eu nunca mais. Naquele dia, não guardei a fé. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos. Não se caia quando fala de sua fé. Posicione-se. Posicione-se. Os vencedores são posicionados. Já observou que a atitude do torcedor do Atlético, do Cruzeiro, Palmeiras não tem céu. Do Flamengo, né? Quando fala contra o time dele, se posiciona rapidamente. Observa para você, observa como você verá. Mas às vezes nós ficamos calados e tanto faz quando falam da nossa igreja, quando falam da sua liderança. Qual é o seu posicionamento? Os vencedores se posicionam. Eles se posicionam. Sabe, queridos? São aqueles que, mesmo sofrendo o risco de ser criticados, difamados, guardaram o nome do Senhor. Segunda coisa que nós vemos é aquele que é contra tudo que é contra o Senhor. Apocalipse 2,13 diz: ainda nos dias de Antipas, minha testemunha e o fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você sabe, o nome da Bíblia não é por acaso. Todos os nomes têm significado. Eles não eram como nós, que dava nome qualquer sem pensar no significado e vai dando nomes assim. Mas os nomes tinham significado. Era uma cultura daquela época, daquele povo. E a palavra Antipas, ela vem a junção de dois nomes. De anti, de onde vem antipático, antibiótico, antibíblico. E da palavra paz. Mas não é paz com C, é paz com S mesmo. Que é tudo. Anti significa contra. Contra. Paz, antipas, contra tudo. Mas contra tudo o quê? Contra tudo que Deus abomina. Ele era alguém que foi testemunha fiel. Mas a palavra diz que muitos aqui hoje também são antipas. Você é este antipas. Como assim, pastor? Aquele que é fiel. Aquele que não nega o nome. Ele até foi morto. Aonde Satanás habitava. Quantos querem ser chamados de fiéis pelo Senhor aqui? Amém? Permanece firme. Seja contra tudo que Deus abomina. Tem pessoas que são neutras demais. Ficam o tempo todo em cima do muro. Tem medo do julgamento dos outros. Eles são politicamente corretos, não querem agradar, aceitam convites que não eram para aceitar. Aceitam ser padrinhos de onde não deveriam ser. Só está casando de novo. Eu sou contra isso. Segundo casamento. Eu creio no casamento para a vida inteira. Vamos criticar por causa disso. Mas eu fico com a palavra de Deus. Vencedores não aceitam em qualquer lugar, qualquer convite. Não são politicamente corretos. Eles mantêm aquilo que creem, suas convicções. Eles guardam suas convicções. Doa o que doer.
vai ofender algumas pessoas. Vai ser tido como um radical, extremista, tudo isso, religiosidade demais. Faz parte da perseguição. Os vencedores, eles não negociam os seus princípios. Se perguntar a opinião dele, ele é radical. Ele é radical. Mas politicamente correto, ele quer agradar todo mundo. Literalmente agradar todo mundo. Mas não agrada ao Senhor. Os vencedores agradam a Deus. Você acompanha dessa? Antigas, eles recusariam os convites. Eles é contra tudo que é contra Deus. Eles não vão em certos lugares. Eles são posicionados. Eles falam o que tem que falar. Antigos, aqueles que se mantêm de pé, fiel ao Senhor, em meio a uma geração incrédula, má, uma geração misturada com o mundo. Os antigos, eles estão ali para se salgar, e não para ser misturado. O sal não pode perder o seu sabor. O sal, ele é radical, não é verdade? Ele é radical. Ele não se mistura. Ele não aceita. O Antipas é aquele que está indo contra a correnteza, contra a maré, ensinando a palavra de Deus, fazendo o que ninguém faz. Enquanto as pessoas acham pesado pregar a palavra, nós somos Antipas que estamos abrindo a Bíblia e pregando o Evangelho. Você é esse Antipas que não negocia sua fé. Não é porque as pessoas acham que o legal, que atrai as pessoas são as autoajudas, são as ferramentas de como que dentro das igrejas é uma ferramenta vaga lá fora. Não estou falando mal de um monte. Tem o seu lugar para certas pessoas, mas não na obra de Deus. Amém? Aqui é o Evangelho. E é o poder de Deus da bênção de crente. Você não amém? Você não aleluia? Aleluia. Muitas pessoas estão buscando pregações de conteúdos apenas emotivos. A Bíblia diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 a 4. Repreende. Fala assim, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Ok? Chegará um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Fala, repreende, exorta com toda a paciência. Porque chegará um tempo que não suportarão essa doutrina e voltarão mestres para si mesmos. Eles vão sentir até coceira nos ouvidos quando ouvir palavras que são da graça de Deus, palavras do Evangelho. Eles não vão tolerar e juntarão mestres para pregar as fábulas que agradam as pessoas. Paulo falou para Timóteo: prega a palavra a tempo e fora de tempo. Repreende, exorta, com toda a paciência e doutrina. Quando chegará ao momento, sentirão coceira nos ouvidos ao ouvir a palavra. Juntarão mestres a si mesmo para pregar as fábulas. Pessoas Antipas. Antipas, ele é radical em pregar a graça de Deus. A graça, ela nos sustenta, ela nos capacita. Mas a graça nos leva a viver um patamar além. Jesus disse, não foi dito? A lei não adulterarás. Mas eu vos digo, se alguém desejar uma mulher, olhar com um olhar impuro para ela, já cometeu adultério no seu coração. É a graça. A lei dizia, não matarás. Mas a graça diz, se você desejar a morte de alguém, você já matou ele no seu coração. A graça é superior à lei. E quem é cheio do Espírito não vive na lei, mas vive acima dela. Cumprindo.
Não cumprido por observá-la, mas ele anda numa lei do Espírito. Essa lei do Espírito é superior à lei do pecado e da morte. Quantos são antigas aqui? Se você é mulher, não tem problema não, você também é um antipas, aleluia. Que não é um nome apenas masculino. É uma característica do vencedor. Glória a Deus. Antipas, na verdade, significa alguém também, aos olhos do mundo, antipático. Vamos chamar isso para poder as pessoas serem atraídas por Jesus em nós. Mas no dia que você se posicionar, elas vão te ver como antipático. Não se iludam. Nem sempre será uma maravilha. Chega uma hora, elas se veem aos olhos, porque a palavra, ela corta. Ela separa alma e espírito das entregas. O evangelho salva primeiro, ele machuca, depois ele cura. A espada. A espada, quando você escuta pela primeira vez, ela dói. A mensagem, ela dói. Ela confronta ele. Mas ela dá graça e muda o pecador. Ela chama o evangelho como você está. Todos podem vir como estão. Mas ela te leva a você permanecer diferente. Você não continua como está. Você é transformado por ela. A graça nos transforma. A graça te leva além. Depois eu vou aprendendo. Aleluia! Enquanto o mundo prega a liberdade sexual, nós ensinamos os nossos jovens e crianças a manter um padrão da pureza e da corte. A corte deve ser reavivada no nosso guerra. Um relacionamento baseado no Senhor, para guardar para o casamento. Enquanto muitos falam, como diz o jovem, né? De ficarem. Fulano está ficando com fulano. Ei, crianças, você está reservada para o homem e a mulher que o Senhor preparou para você na idade certa, no tempo certo. Enquanto isso, você vai ser guardado. Não existe isso de crianças de 12, 13 anos namorarem. 14 anos namorar. Não é verdade? Não existe isso. Não existe isso. Em terceiro lugar, é aquele que rejeita doutrinas erradas. Deuteronômio contra ti, Apocalipse 3,14. Algumas coisas. Pois que tens aí o que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. A igreja de Éfeso odiava a doutrina dos nicolaítas. A de Pérgamo sustentava. O que é a doutrina dos nicolaítas? O que é a doutrina de Balaão? Aquele povo de Pérgamo, eles esqueceram que cada crente é um sacerdote e passaram a colocar em destaque, como a pessoa mais importante do mundo. Os imperadores, os sacerdotes, os clérigos. A igreja de Pérgamo esqueceu que cada crente é um sacerdote e começou a dar muita prosperidade, muito ouro, muita prata, muitas joias, muitas posições de honra, e esqueceram que o maior é o que serve. O maior de todos é o que mais serve. Se você quer servir alguém, ensina o evangelho para elas. Pregue o evangelho. Esteja aqui com uma das irmãs dos irmãos tiveram o dia todo servindo as crianças. Vocês são maiores do dentro de Deus. Que vocês abriram mão a servir. O maior é aqueles que estão pregando o evangelho que já estão ao lado das crianças. O maior são os filhos do céu, não porque são mais importantes, mas porque são os que mais servem. Servir não é apenas ficar na recepção, é uma maneira de servir. Entregar o envelope é uma maneira de servir.
Mas o serviço que é eterno é cuidar de vidas, é pastorear crianças, o rebanho mais precioso. Porque nos céus não terá mais grupo para ser entregado. Os anjos ficarão, é o próprio Senhor Jesus que ficará na recepção dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Ele será o recepcionista. Aleluia. Imagina, Jesus estará na recepção. Ele que lavou os pés dos apóstolos. Ele que mais serviu, entregou a sua vida. Mas eles te pegam. Eles eram os intocáveis. Levavam água na bandeja para eles. Confundiram honra com um colonialismo. Honra é generar unção na vida do outro. Eu honro a unção de Deus na vida dele. A autoridade que Deus deu a ele. Eu honro é o que Deus tem a ele. Eu honro os meus líderes. Eu honro, reconheço, admiro. Que eles falarem como sugestão para minha direção. Que eles falarem é Deus falando. Amém? Se eles errarem, não tem problema. Eu estou cumprindo o que a Bíblia me diz. Claro que tem níveis isso. Vindo da palavra de Deus. Mas, queridos, naquela igreja, eles estavam na doutrina dos nicolaítas. Eles estavam se omitindo, se escondendo, deixando que só que alguns façam. Isso é até covardia. Não me ausentar. Não ter o Espírito Santo, mas não ser boca de Deus. Não evangelizar, não pregar. Eu esconder o talento. Deus me chamou para estar no louvor, depois estar no louvor. Deus me chamou para ensinar a palavra, eu vou ensinar a palavra. Para pregar o evangelho, eu vou pregar o evangelho. Você tem um chamado da parte de Deus. Não terceirize esse chamado para alguns líderes. Isso é abraçar as obras dos nicolaítas. Mas e a doutrina de Balaão? Balaão é uma figura do Velho Testamento que não era judeu e recebia dinheiro para profetizar. Chegou uma hora que ele aceitou dinheiro para profetizar contra o povo de Deus. Mas toda vez que ele ia profetizar contra o povo de Deus, Deus levava ele e abençoou o povo. E ele foi negociando, até o tempo que ele me disse: não tem como. Eu tentei o máximo profetizar contra esse povo, mas é impossível. Ninguém pode ir contra você. Deus, Ele é por você, ninguém pode ir contra você. Ninguém pode liberar palavras malditas, elas não pegam na sua vida. Macumba não pega na sua vida. Você pode ficar feliz, despreocupado. Se alguém fizer algo contra você, descansa e dorme. Não vai te atingir jamais. Porque você é propriedade do Senhor. Nação santa. Aleluia! Aquele povo, eles estavam também passando a receber status, privilégios, posições, dinheiro por causa do Evangelho. Na verdade, para poder se omitir, e aquela igreja, sabe o que elas fizeram? Pegaram cultos, práticas pagãs, rituais, que até hoje algumas igrejas praticam. E elas então mesclaram com Bíblia, mesclaram com a palavra e maquiaram essas práticas e introduziram na religião cristã do imperador. Agora, os deuses que eles viviam, os santos que eles adoravam, os deuses se tornaram os santos que eles passaram a adorar. Eles se reciclaram muito bem e maquiaram em prol de dinheiro, fazendo de Balaão fazia. Misturou o paganismo, misturou o mundo. Esse é o caminho de Balaão. Essa é a doutrina de Balaão. Primeiro e último, para nós encerrarmos. O vencedor é aquele que come o maná e recebe um novo nome. Aleluia!
Ele diz que tem um maná escondido para você. O maná escondido é o maná que estava dentro da arca da aliança, escondido. A arca é Cristo. Há um alimento que estará em Cristo para nós. Há um alimento especial para você. Há uma revelação de Deus. Eu quero dizer para você este ano, há uma bênção exclusiva para você. Há um crescimento, há uma alegria. Há cura para você. O Senhor vai revelar a sua vida de uma maneira poderosa. E Ele vai te dar do maná escondido. É o alimento que vem do céu. É um renovo espiritual. É uma unção que te capacita. É poder do alto que faz você vencer o mundo, o diabo. É um poder de Deus para você vencer no meio de uma geração má, incrédula e corrupta. Uma geração que está distraída demais. Enquanto isso, você está recebendo um maná dos céus. Amém? O vencedor receberá uma pedrinha branca. E cada um tem um nome diferente. Mas o que significa isso? Uma pedrinha branca significa, naquele tempo, é alguém que foi escolhido por Deus. A pedrinha branca significa que alguém foi justificado, foi inocentado por seus crimes. A pedra branca era alguém que foi liberto e recebeu uma cidadania nova, de escravo agora para filho. Ele recebeu uma pedra branca. Era uma cultura judicial daquela época. A palavra diz que você recebeu uma pedra branca. Significa isso. Você foi justificado, liberto. Você não é mais escravo do mundo. Você não é mais escravo do pecado. Você é filho de Deus, cidadão dos céus. A sua pátria não é aqui. A sua pátria é os céus, e é para lá que nós vamos. E receberemos dele um grande galardão. E reinaremos com ele para todos sempre. Diga aleluia. Diga de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia! A pedrinha branca era como um ingresso para eles entrarem na frente a alguns eventos especiais e participarem de um banquete. Olha, irmãos, o Senhor te deu um ingresso especial. Aleluia, esse ingresso é a graça e o poder de Deus. Você é filho e você vai participar de um grande banquete. Você vai comer do pão, vai beber do cálice do Senhor.